Salve galera, professor Lurian aqui. Vou resolver essa questão da FAMERP de 2023 sobre calorimetria. O enunciado diz o seguinte: na internet encontra-se a informação que para gelar 20 garrafas de refrigerante são necessários 10 kg de gelo. Considere que as temperaturas iniciais do gelo e das garrafas sejam, respectivamente, 0 graus Celsius e 25 graus Celsius. Que todo o gelo se funda e que a temperatura final de equilíbrio seja 0 graus Celsius. Sabendo que todo o calor cedido pelo gelo foi absorvido pelas garrafas e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, qual é a capacidade térmica de cada garrafa de refrigerante? Bom, questão bem interessante porque vai perguntar uma coisa diferente, né? Capacidade térmica. Então você precisa lembrar o conceito de capacidade térmica. Vamos lá. Primeiro passo é uma questão de equilíbrio térmico. Toda questão de equilíbrio térmico você precisa analisar quais são os processos que cada corpo passa. O corpo A, que eu vou falar que são as 20 garrafas de refrigerante, então essas 20 garrafas são 20 garrafas. Elas têm uma capacidade térmica desconhecida, que eu vou chamar de C, tá? Vou escrever esse C um pouco diferente para diferenciar do calor específico. Essa capacidade térmica é desconhecida e ela tem uma temperatura inicial, que eu vou chamar de θ0A, de 25 graus Celsius. Qual que é o único processo pela qual essas garrafas passam? Elas passam por um processo, que é o resfriamento dessa garrafa. Ela vai numa temperatura de 25 graus Celsius até a temperatura de 0 graus Celsius. Não há congelamento, ele falou que o equilíbrio é atingido em zero, então essa garrafa ela não vai congelar, e ele falou que todo o gelo se funde, então todo o gelo vai derreter. Então esse cara vai passar por um processo que é um processo de calor sensível, ok? Já o corpo B, eu vou falar que o corpo B é o gelo, certo? Esse gelo, ele tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama, o enunciado disse. Maravilha. Ele tem uma massa de 10 kg, que seria em gramas 10.000 gramas. A gente tem que converter para poder usar a caloria por grama, né? E ele está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius, ou seja, ele está no estado fundente. Então, se esse gelo ele receber calor, ele vai receber calor da garrafa, né? Ele vai começar a derreter. E esse derretimento vai acontecer por completo, ou seja, esse cara também passa por um único processo. Qual que é esse processo? É um processo que vai de 0 graus Celsius no estado sólido para 0 graus Celsius no estado líquido. E aí o que eu vou fazer aqui? Bom, todo o problema de equilíbrio térmico, ele passa pelo mesmo equacionamento, quer dizer que o calor de cada um dos componentes somados tem que dar zero, porque se trata de um sistema termicamente isolado, ok? Quem é QA? Bom, QA vai ser o calor das 20 garrafas. Então vou falar que esse calor ele é 20 vezes capacidade térmica vezes variação de temperatura. Por quê, professor? Porque se você lembrar o conceito de capacidade térmica, isso é o calor necessário para você aumentar em 1 grau Celsius a massa de uma substância, né? Uma massa qualquer. Então, um corpo ele tem capacidade térmica. Então, isso aqui é calor dividido por variação de temperatura. Quantos graus Celsius eu subo, dividido, né? Quanto calor eu cedo por quantos graus Celsius eu subo. Então, esse cara, se eu quiser isolar o Q, né? O Q ele vai ser C vezes Δθ. Beleza? Então, como eu tenho 20 garrafas, eu vou falar que essas 20 garrafas sofreram 20 processos, né? 20 vezes capacidade térmica vezes Δθ. E já o corpo B vai ser M vezes L, ele vai ter um aquecimento, né? Então, M vezes L vai ser a equação dele. Isso tudo é igual a zero. Bom, sendo assim, 20 vezes a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, a temperatura final é zero, a temperatura inicial é 25, mais a massa de gelo, que é 10.000 gramas,
vezes o calor latente do gelo, que é 80. Isso tem que ser igual a zero. E essa é a conta que eu tenho que fazer. Então, 20 vezes 25, isso dá 500. Isso é igual a 80 vezes 10.000, que eu vou passar para o lado de lá. Aqui, na verdade, é menos 500, né? Vou passar para o lado de lá, vai ficar negativo também. Menos 80 vezes 10.000. Então, a capacidade térmica ela vai ser menos com menos dá mais. Então, vou cancelar esses sinais. Vai ficar 80 vezes 10.000 dividido por 500. Se eu fizer essa matemática, vou cortar aqui 2 zeros, vou cortar aqui 2 zeros. 100 dividido por 5, isso dá 20. Então, vou cancelar aqui, aqui vai dar 20. 20 vezes 80, isso dá 1.600 calorias por grama, portanto, aliás, calorias por grama não, né? Calorias por grau Celsius. E isso vai dar a alternativa correta, letra D de dado, ok? Então, questão bem legal, bem interessante, e eu espero que tenha te ajudado. Forte abraço, até a próxima.